Olá, meus irmãos. Cumprimento a todos aí com a paz do Senhor. Desejo a todos uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde ou talvez uma boa madrugada. Eu não sei qual é o momento que você vai estar assistindo esse vídeo, mas queria compartilhar com os irmãos algo que está no meu coração. Uma história. Um congresso muito grande em uma cidade onde foi convidado diversas pessoas. Caravanas vieram para esse congresso, os hotéis da cidade ficou superlotado. No dia do congresso, as caravanas tiveram as suas oportunidades, louvar a Deus. Os ministros tiveram também a sua oportunidade para poder dar a sua saudação, falar da palavra de Deus, mas ninguém sabia quem seria o pregador daquele congresso, quem seria o ministro que iria ministrar para uma tão grande multidão que estava diante daquele ginásio. Glória a Deus. Até que então chegou o momento da mensagem, momento da pregação da noite. O pastor presidente, aquele que estava regendo aquele congresso, ele convida o pregador para que venha tomar posse do microfone em cima do ministério. E todos ficaram admirados por ver um senhor de idade de aproximadamente 73 anos de idade. Ele sai do meio da multidão, ele vem andando com seu chapéu e com a sua bengala. Ele sobe o microfone, ele sobe o ministério, toma posse do microfone e cumprimenta a igreja com a tão sondosa, gloriosa a paz do Senhor. E todos ficam olhando, porque um senhor de idade que vai pregar para uma tão numerosa multidão, e não era nenhum daqueles ministros que estavam sentados como se fosse uma exposição, mostrando seus anéis de formações. Não, mas era um senhor de idade, camisa de botão, alguém humilde. E esse senhor de idade, ele fala para o povo: meus filhos, se assentem, que eu vou contar para vocês uma história. Atrás da retaguarda dele, os ministros um olham para a cara do outro e se perguntam o que ele vai falar. Nem a Bíblia ele vai abrir para poder pregar. Esse senhor de idade, ele manda todos se assentar, ele pega uma cadeira, coloca no beiral do ministério, no beiral do púlpito, e se assenta sobre ela, se apoiando com a mão em cima da sua bengala. E ali ele começa a contar uma história, que havia 2 meninos de aproximadamente 15 anos de idade, amigos inseparáveis, amigos de infância, aonde um estava, o outro também estava. Tinha só um problema: a única separação que esses 2 amigos eles tinham é quando dava às 7 horas da noite, um ia para a igreja, porque ele era crente, e o outro ia para casa, porque ele e a família não eram crentes. Ele ficava esperando a hora do culto acabar, para que seu amigo, depois que saísse da igreja, pudesse ficar no portão até tarde, conversando, trocando informações. E um belo dia, o pai desse menino que é crente chamou seu filho para poder ir para uma pescaria. E como os 2 rapazes, eles eram inseparáveis, eram amigos leais, esse jovem crente vai até o seu amigo que não é crente e vai falar para ele que, infelizmente, essa tarde, esse dia, não poderia passar esse dia com ele, porque iria sair para poder pescar com seu pai. E esse jovem que não é crente falou para o seu amigo crente, disse a ele: pergunta ao seu pai se eu posso ir com vocês para a pescaria.
E esse jovem rapaz, que é evangélico, ficou feliz porque o seu amigo despertou o desejo de querer estar juntamente com ele na pescaria junto com seu pai. Então esse jovem que é crente vai até o seu pai e pede permissão ao pai. E diz o pai que o seu amigo despertou o desejo de querer ir na pescaria juntamente com eles e perguntou ao pai se podia levar o amigo com ele. E o pai desse menino que é crente, o pai também que é evangélico, servo de Deus, ele diz: sim, meu filho, vai lá, pode convidar o seu amigo para ele poder ir para a pescaria com a gente. Então esse rapaz que não é crente, ele ficou feliz que o pai do seu amigo permitiu ele ir nessa pescaria. Até que ambos entram no barco e vai para o mar para poder pescar. Estão os três naquele barco. O pai está com seu anzol lançado ao mar para poder pescar, enquanto o seu filho e o amigo de seu filho brincavam na proa daquele barco, até que em um momento sobreveio um vento naquele mar, começou a agitar aquele barco e rapidamente o tempo começou a fechar, virou uma tempestade e o barco começou a balançar para lá, balançar para cá. O balanceamento do barco foi tão violento, que lançou os dois meninos no mar. Com a fúria do mar era tão grande que as ondas levou um para um lado e o outro para o outro lado. E os dois iam se separando. E os dois gritavam por socorro. Agora o pai desse menino que é crente entrou no desespero, começou a olhar para o seu filho indo, se afastando cada vez mais do barco, e olhava para o amigo do seu filho, também se afastando cada vez mais daquele barco. E dentro daquele barco havia apenas uma corda. Ele precisava tomar uma decisão. Ele poderia salvar só uma pessoa. Aquele pai, ele pega aquela corda, olha para o seu filho e grita para o seu filho: filho, eu te amo. E jogou a corda para o amigo do filho e deixou o seu próprio filho morrer. E naquele momento, aquele senhor termina essa história com a seguinte palavra: olha, Jesus enviou o seu filho, permitiu e deixou o seu filho morrer para poder salvar a tua vida. E depois que esse senhor de idade termina de contar essa história e terminar com esse versículo de João, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele senhor agradeceu a oportunidade e devolveu o microfone para o pastor presidente que estava regendo aquele congresso. Quando aquele senhor termina essa oportunidade, a igreja está em silêncio. Ninguém dá um aleluia, ninguém dá um glória a Deus. O ministério está sem entender e questionando que ele não pregou. Ele contou uma história. Mas de repente, irmãos, o pastor presidente, ele pega o microfone, se debruça sobre o púlpito e fica em silêncio. E naquele silêncio ele começa a chorar. Ele começa a aumentar a intensidade do choro. E aquele choro do pastor presidente começa a contagiar a igreja. E a igreja começa a glorificar, a dar aleluia. Mas a igreja não entende o choro do pastor. E o pastor diz para toda aquela igreja: igreja, essa história que esse senhor de idade acabou de contar, naquele dia foi para mim que ele jogou a corda e deixou o meu amigo
morrer porque ele era crente e eu não era crente. Se esse senhor não joga aquela corda para mim aquele dia, hoje eu não estaria aqui. Eu não teria essa oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Jesus veio na cruz, morreu. Deus lançou a corda para você e deixou seu próprio filho morrer, para que hoje você venha ter a oportunidade de vida eterna. Não desperdice a oportunidade que Deus te deu. Amém? Que Deus abençoe.